Fala assim comigo, Deus é muito bom. Essa noite eu quero falar com você sobre visão profética. Deus, Ele tem uma visão para te dar e ela é profética. Fala para o irmão que está do seu lado, diz: Deus tem uma visão para te dar e ela é profética. O que é uma visão profética? Visão profética é você ter a visão do que vai acontecer. Fala comigo assim, diz: quando eu tenho uma visão profética, significa que eu tenho uma visão daquilo que vai acontecer. Você sabe o que vai acontecer contigo? Sabe, Beth? Você precisa entender sobre ter visão profética, porque a palavra profética, ela é uma dimensão que nos coloca a capacidade de nos introduzir no que vai acontecer. No que vai acontecer. E a gente precisa ter isso, irmãos, com muita graça dentro de nós. Lá no livro de Gênesis capítulo 29, abra comigo. Gênesis capítulo 28. Gênesis 28. No verso 1, eu vou ler o texto, um texto longo, até o verso 22. Gênesis capítulo 28, verso 1, diz assim: Isaque chamou a Jacó e dando-lhe sua bênção lhe ordenou, dizendo: não tomarás dentro as filhas de Canaã. Isaque chamou Jacó, dando-lhe o quê? Sua bênção, sua promessa, sua herança. Lhe ordenou dizendo: não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. Levanta-te e vai a Padã Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça fecundo. Qual é a bênção que Isaque deu para Jacó? Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça fecundo, e te multiplique para que venhas a ser uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que possuas a terra de tuas peregrinações, concedida por Deus a Abraão. Assim despediu Isaque a Jacó, que se foi a Padã Arã, a casa de Labão, filho de Betuel, o arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Vendo, pois, Esaú que Isaque abençoara Jacó e o enviara a Padã Arã, para tomar de lá esposa para si, e vendo que, ao abençoá-lo, lhe ordenara, dizendo: não tomarás mulher dentre as filhas de Canaã. E vendo ainda que Jacó, obedecendo a seu pai e a sua mãe, fora a Padã Arã, sabedor também de que Isaque, seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canaã, foi Esaú à casa de Ismael e além das mulheres que já possuía, tomou por mulher a Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nabaiote. Verso 10. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Jacó partiu de que jeito, gente? Abençoado. Como que Jacó partiu de Berseba ou Berseba? Abençoado, e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar e fê-la seu travesseiro, e se deitou ali mesmo para dormir. Como que o abençoado dormiu? Com a cabeça na... É bom isso? Não. Mas ele era abençoado. Guarde isso. É onde eu quero entrar com vocês hoje. Ele dormiu com a cabeça, o seu travesseiro era uma pedra, mas ele estava abençoado. Verso 12. E o abençoado, o que aconteceu? Sonhou. E posto na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam
por ela. Fala comigo assim: a porta do céu, a porta que se abre no céu, tem anjos que desce e que sobe. Quando estão entendendo, diz glória a Deus. E vamos lá, verso 13. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai. No sonho, na escada, na porta que abriu, o que aconteceu? Deus falou com Jacó. Fala comigo assim, diz: quando as portas do céu se abram, Deus fala. Amém? Amém ou amém? Então fala amém. E o que Deus falou? Perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-se-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul, e em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu sou contigo, e te guardarei por onde quer que fores. O que acontece com o abençoado? Primeiro, Deus está com ele. Segundo, Deus guarda ele. Amém? Terceiro, aonde ele for, Deus vai junto. Quem está entendendo diz glória a Deus. Para começar a mensagem, diz: você pode estar na bimboca que Deus está contigo. Fala para o irmão. Fala para ele, diz: você é abençoado. Você pode estar na bimboca que Deus está contigo. O que a bimboca, apóstolo, quer falar? Eu estou falando na esparrela, no sofrimento, na dor, na doença. Irmão, que for, no sofrimento, nas dificuldades, aonde você for, Deus vai contigo, pastora Vera. Aonde você pisar, pastores, Deus pisa contigo. Deus falou com Jacó: aonde tu fores, eu irei contigo. Quando entendem isso, diz glória a Deus. Quando você toma posse disso, diz glória a Deus. Eis que estou contigo, te guardarei por onde quer que fores e te farei voltar a esta terra. Oh, glória. Os momentos bons da minha vida já foram, apóstolo. Eu já vivi tanta coisa boa. O Senhor está dizendo: se você viveu, se você foi para um caminho que você não gosta, o Senhor está dizendo: você vai voltar de novo. Quantos entendem isso? Fala assim comigo, diz: as bênçãos vão voltar na minha vida. Todo o meu direito vai se reproduzir em mim. Toda a minha herança vai se cumprir em mim. Quando estou entendendo, diz glória a Deus. Olha que palavra que o Senhor fala. Querido, hoje eu não quero pregar a palavra logos, não. Eu não quero pregar a palavra de sabedoria de homem, não. E nem sermão preparado por homem. Eu quero pregar hoje uma mensagem revelada do coração de Deus para você. Eu quero trazer um maná quente hoje. Eu quero trazer um pão fresco hoje. Hoje eu quero trazer brasas na sua cabeça. E não é brasas para te queimar, não. É brasas para te acender. Para te incendiar, para te renovar, para te fortalecer, para te fazer valente. Quem é abençoado aqui diz aleluia. Então o que eu estou lendo é para você. Porque te não desampararei até cumprir aquilo que te hei referido. Despertando Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, é porta dos céus. Verso 18. Tendo ele se levantado, Jacó cedo de madrugada tomou a pedra que havia posto por... que Jacó pegou? Depois que ele acordou do sono, depois que ele despertou pela manhã, depois de ele ter dormido a noite inteira em cima da pedra, o que ele fez? Pegou a pedra. Pegou a pedra. A pedra talvez da dor. A pedra talvez do cansaço.
a pedra talvez da dificuldade, a pedra, querido, irmão, dormir com a cabeça na pedra não é bom não, Elivon, mas a Bíblia diz que não era bom, mas mesmo assim Jacó pegou todo aquilo que era ruim, e o que ele fez? Erigiu em coluna, ou seja, fez dela um altar. Fez dela um altar, e sobre cujo topo entornou azeite. Caramanachacá. Derramou azeite, e ao lugar, a cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo, e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer, e roupa para mim, que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Tem gente que diz que dízimo é da lei de Moisés. Dízimo não é do Novo Testamento. Não, irmão, dízimo é lá do tempo de Abraão. Dízimo é desde o tempo que começou a terra. Dízimo, ele nunca deixará de existir, porque é a determinação de Deus por nós. Jacó disse assim: se o Senhor for comigo, quando eu voltar aqui, eu vou devolver o dízimo de tudo. De tudo. Tudo. Põe a mão no seu coração e diz assim: Senhor, abra meus olhos hoje, para que eu tenha visão profética, para que eu seja não apenas um crente, mas eu seja um filho do Senhor, eu seja um cristão, um seguidor do Senhor, um homem, se for mulher, fala mulher, viu? Um homem de visão aberta, de mente consciente, de mente profética do Espírito. Querido, olhe para mim aqui. Entenda uma coisa na tua vida. A visão profética, ela diz o que vai acontecer comigo. E eu preciso ter isso porque eu preciso determinar o que vai acontecer comigo. Muita gente diz assim: apóstolo, o senhor é meio doido, o senhor é birutim da cabeça. Sou mesmo, irmão, sou louco. Eu sei o que vai acontecer comigo. Eu sei o que vai acontecer com essa igreja. Essa igreja daqui a 12 anos, eu já sei o que está dentro de mim para ela acontecer. Eu tenho visão daquilo que o Senhor tem me dado. Eu sei o que vai acontecer com o meu ministério daqui a 20 anos. Sabe, querido, apóstolo, mas como isso que o senhor sabe? Pela visão profética, pela herança, pela promessa, pela palavra. Até hoje eu andei uns 20 e poucos países, eu não sei quanto, mas daqui a 20 anos eu vou estar em mais de 200 países da terra. E se o Senhor me der vida e condição e tempo, eu vou pisar em todas as nações da terra, em todos os países da terra. Ah, mas para que isso, apóstolo? Para pregar, para dizer a respeito de um homem que Deus falou com ele, e ele ouviu a voz de Deus, e que é possível Deus fazer através de alguém que acredita, de alguém que queira, de alguém que deseja. Eu quero te dizer uma coisa: uma pessoa que tem uma visão profética, ela não é medíocre, ela não é maligna, ela não é ignorante, como Nabal. Nabal, olhe para mim, Nabal era descendente de Caleb. Caleb é os três únicos, ele faz parte dos dois homens que foram os únicos que se saíram do Egito e penetraram na terra de Israel, Josué e Caleb, da geração de 19 anos acima. Queridos, Caleb foi um homem destemido, um homem que amava Deus, apaixonado por Deus, um homem que tinha uma visão grandiosa de Deus, um homem que conseguiu guardar a promessa de Deus por 45 anos. Mas esse descendente de Caleb, ele recebeu dos benefícios de Caleb. A Bíblia diz que Nabal vivia nos montes ali do Carmelo.
e ele era um homem rico, milionário, de muitas posses, de muitos bens. Davi, nos dias da sua fuga, ele foi ali para o Carmelo, correndo de Saul, e ele protegeu esse homem, Nabal. Ele cuidou de Nabal, ele zelou de Nabal. Essa história está no livro de 1 Samuel, capítulo, se eu não me engano, capítulo 4, por aí, de 1 Samuel, fala sobre a história desse homem, melhor, capítulo 25 de Samuel, diz sobre Nabal, aquele homem que Davi chegou com 400 homens, protegeu ele, pastora Vera, protegeu o rebanho dele dos ursos, dos leões, de tudo, dos inimigos, dos bandidos que vinham. E certo dia Davi mandou um recado para Nabal dizendo assim: Nabal, me abençoa com um pouco do que você tem, para cuidar do povo que está comigo, que ajuda eu zelar do seu rebanho, cuidar. Ele mandou um recado e diz: quem é você, Davi? Quem és tu? Quem é você? Quem sou eu para ouvir um cachorro como você, rapaz? E a Bíblia diz que Davi naquele dia ficou triste, mas o Senhor disse com Davi: meu filho, não mexa nisso, não entra nisso, porque eu vingarei por ti. Eu quero te dizer uma coisa, querido, a Bíblia diz que Nabal, ele não ouviu. Nabal sabia da promessa que estava sobre Davi, que ele seria rei de Israel, mas Nabal, ele não quis se submeter à visão, ele não quis submeter aquilo que ia acontecer, ele não quis, vamos dizer assim, ajudar para que as coisas aconteçam, ele não queria investir nos acontecimentos que Deus ia produzir, e a Bíblia diz que por isso ele morreu. Ele era descendente de um homem que fez diferença na sua geração, um homem que sobressaiu em mais de 900 mil homens, pastor Benedito. Ele era descendente desse homem, mas ele não tinha a visão daquele homem, como a visão de Caleb. Faltava-lhe a Nabal a visão profética. Nabal, ele caminhava por si, pela sua arrogância, pela sua prepotência, pela sua maneira de ser, pela sua maneira de achar. Ele vivia pelo natural, ele vivia pelo que as pessoas diziam ali, aqui ou lá, um parente, um amigo, um vizinho, não sei o que a outra tribo estava falando, a outra estava dizendo. Nabal não estava pelo que a palavra fala. Uma pessoa que tem visão profética é uma pessoa que caminha e age e fala pelo que a palavra fala. Era descendente de uma casa de promessa, mas não sabia caminhar por ela. Nós precisamos caminhar e viver na dimensão que Deus tem para nós. Saber entender, saber dedicar a promessa, saber investir na bênção, saber investir na herança de Deus para a nossa vida. Caminhar na visão profética é quando eu decido entender e dedicar aquilo que Deus vai fazer através de mim. Eu não negocio com ninguém, com nada. Eu não negocio com os meus inimigos. Eu não negocio com as fases difíceis da minha vida. Olhe para mim, todo mundo tem fase difícil, todo mundo tem o dia mau, toda pessoa tem o dia difícil, tem o dia terrível, tem o dia dificultoso. Hoje a nossa irmã Alessandra está passando por um dia difícil, ela perdeu a mãe esse final de semana. Isso não é fácil. Perder uma mãe, é dia difícil, é dia onde a gente não quer viver ele, mas eu quero te dizer, querido, nessa noite, por isso nós precisamos viver pela visão profética. Por quê, apóstolo? Primeiro, porque quem tem a promessa, quem tem bênção de Deus na sua vida, a sua vida não termina aqui. Primeira coisa, quem tem promessa, quem tem bênção de Deus na sua vida, quem tem unção de Deus na sua vida, a sua vida não termina em uma dificuldade, a sua vida não termina em uma luta,
A sua vida não termina em um problema. A sua vida não termina em um dia mau. Porque a vida de um abençoado, ela é determinada por Deus. E a determinação de Deus é que aqui na terra nós vamos vencer tudo. E por fim vamos herdar a vida eterna com Ele. Quem tem bênção, a sua vida não termina na mão de um demônio. Quem tem bênção, quem tem herança sobre ele, quem tem promessa sobre ele, não termina em um caos, em um dia difícil, em uma dívida, na mão de um bandido, na mão de um agiota. Quem tem herança de Deus, a sua vida não termina, mas a sua vida continua. Como Deus disse para Jacó: eu te abençoarei, você irá e você voltará, porque eu serei contigo. Eu quero te dizer, a visão profética, em primeiro lugar, ela não dá término na nossa vida. Ela não permite que a nossa vida termine. Ela não permite que a nossa vida acabe diante de uma luta, diante dos erros, diante dos seus erros que você cometeu. Olhe para mim. Se você tem bênção de Deus sobre a tua vida, se repousa sobre a tua vida a glória de Deus, se repousa sobre a tua vida a promessa de Deus, a tua vida não vai terminar diante de um erro que você cometeu, diante de uma besteira que você fez, porque o nosso Deus é um Deus zeloso, é um Deus grandioso. Michael, tem como jogar a Bíblia aqui para mim, meu filho? Então jogue a Bíblia, e jogue para mim 3 textos, por favor, rápido. Salmos 37, 22 a 24, Salmos 145, 12 e Provérbios 24, 16. Preste atenção em uma coisa na tua vida nessa noite. Entenda uma coisa no teu coração. Quem tem bênção de Deus na sua vida, mesmo que você comete erros, a sua vida não vai terminar nos seus erros. Jacó, ele cometeu erros. Preste atenção. Jacó cometeu erros, missionária Ilma, de brigar com o irmão, de querer ser melhor do que o irmão, aquele negócio de ultrapassar o outro, de passar o outro para trás, essas coisas, esse tipo de coisa. E isso gerou uma intriga na casa dele. E a Bíblia diz que ele começou uma viagem, e essa viagem parou em Betel, o início dela. E ali em Betel, sabe como é que foi o começo da viagem de Jacó? Já foi com a cabeça na pedra. Você imagina isso, você começar uma viagem, vamos dizer, vamos para Jerusalém, e você já começa no primeiro lugar dormindo na pedra. Como que vai ficar a sua esperança? Como que vai ficar a sua disposição? Como vai ficar o teu corpo? Jacó, a parada dele foi ali por causa de erros que ele cometeu. Jacó podia ter ido com pessoas do seu lado. Jacó podia ter ido como príncipe. Mas não, ele foi como fugitivo. Mas ele era abençoado. Existia a bênção de Deus na vida dele. Existia a promessa de Deus na vida de Jacó. Existia herança na vida de Jacó. Sabe por quê, querido? Que uma pessoa que tem herança na vida dele, promessa, bênção de Deus na vida dele, a vida dele não termina, sabe por quê? Porque Deus vai lhe aparecer. Quem tem bênção tem Deus. Aquele que Deus abençoou um dia, Deus, ele está pronto para abençoá-lo de novo. Deus está pronto para mudar a história dele de novo. Deus está pronto para reverter o quadro da vida dele de novo. Eu quero te dizer uma coisa, querido. Quem tem bênção na sua vida, os adversários podem se preparar para perder. Oh, meu amado, entenda uma coisa na tua vida. As nossas limitações, quando você tem, como a irmã Michele contou o testemunho aqui, quando você tem bênção de Deus na sua vida, quando você tem promessa de Deus sobre a tua vida, quando repousa a unção de Deus na tua vida, você pode até ser limitado, você pode ser até incapaz para tal coisa, mas a unção de Deus, ela sobressai na tua vida. Jacó, ele estava deitado, Jacó estava sozinho, Jacó estava limitado, mas ele tinha bênção. Sabe o que ele aconteceu, pastor Eduardo, quando ele deitou? Aquele sono pesado, aquele sono difícil, mas Deus lhe apareceu no meio do sono difícil, no meio da pedra dura. Deus lhe apareceu e falou com ele, e deu para ele sonhos, falou com ele em visões, e ele viu anjos, e ele viu Deus falando com ele, e ele acordou e disse: Deus está aqui comigo.
Quero te dizer uma coisa nessa noite. Porque quem tem promessa, quem tem bênção, quem tem unção sobre a sua vida, o céu abre sobre ele, os anjos lhe aparecem, e Deus fala de novo. É o que está escrito nos Salmos 37, 22 a 24. Pois aqueles que são abençoados pelo Senhor herdarão a terra, mas aqueles que são por ele amaldiçoados serão exterminados. Verso 23. Confirmados pelo Senhor são os passos do homem, em cujo caminho ele se deleita. 24. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor lhe segura pela mão. Quantos entendem isso? Diz glória a Deus. Quando você tem bênção na tua vida, mesmo que você caia, mesmo que você não suporte, mesmo que você não aguente, olhe para mim, mesmo que você caia numa dificuldade financeira, mesmo que você caia num pecado, mesmo que você caia numa luta, mesmo que você comete erros, mesmo que você comete falhas, Deus lhe aparece e sustenta, Ele estende a mão e te levanta dali. Olha o que diz o Salmo 145, verso 12. Olha o que diz aí, Salmo 145, 12. Para que façam saber aos filhos dos homens os teus feitos, poderosos, e a glória do esplendor do teu reino. Provérbios 24, 16, para fechar. Porque 7 vezes cai o justo e se levanta, mas os ímpios são derribados pela calamidade. Olhe para mim, se você tem bênção na tua vida, se você tem promessa na tua vida, ainda que você caia, Deus te levanta. Quem entende isso diz glória a Deus. Deus te ama, Deus importa contigo. Deus, Ele vela por um abençoado. Deus vela por um que tem promessa na vida dele, Célia. Deus, Ele vela por um, Esther, que tem herança com Ele. Eu quero te dizer uma coisa nesta noite. Primeira coisa, a visão profética, ela me leva a entender que a minha vida não termina aqui, porque é Deus que comanda a minha vida. Segundo, quero que você entenda nessa noite, Deus visitou Jacó em um dia difícil, em um momento crítico, Ele também visitará você. Terceiro, Deus é maior que um problema familiar seu. Olhe para mim, Deus é maior do que um problema financeiro seu. Deus é maior do que um problema espiritual que você tem. Deus é maior do que um problema, oh meu irmão, que um problema qualquer que você tem. Deus é maior do que um problema moral que você tem. Deus é Deus. Quero que você entenda uma coisa nessa noite. Deus é maior que a depressão que vem contra você, que a angústia, que a agonia, que a tristeza, que a solidão. Deus é maior. E quem é abençoado, Deus aparece, Beth. Deus aparece. Jacó estava ali, difícil, pastor Eduardo, mas Deus apareceu para ele. Deus apareceu, ele viu Deus, ele viu anjos, ele acordou. Segunda coisa, atitude profética. Primeiro, nossa vida não termina aqui. Segundo, a sua atitude de que tem visão profética é de engrandecer a Deus, fazer aliança, criar oportunidades. Olhe para mim, quando Jacó levantou daquele sonho, Jacó não viu a pedra da desgraça como pedra de desgraça, ele viu como a pedra da oportunidade. Ele falou, é hoje que eu faço uma aliança com Deus. Deus me apareceu nesse lugar, Deus me apareceu nesse momento. Presta atenção numa coisa, Kelly, você não pode pegar o seu dia mau e fazer dele dia mau, mas é dia de aliança, é dia de conserto, é dia de restauração, é dia de entendimento. O meu Deus está comigo, o meu Deus vai me guardar. Jacó, ele pegou a pedra, colocou ali e disse, aqui será a casa de Deus, derramou
derramou óleo sobre ela e disse: Deus, se o Senhor for comigo, e se eu voltar aqui, eu te darei o dízimo de tudo. Se o Senhor me abençoar na minha empreitada, na minha viagem, eu quero te dizer uma coisa nessa noite. O dia difícil de um abençoado é o dia que ele levanta e coloca ali uma coluna de unção, levanta um altar de oração, um altar de jejum, um altar de clamor, um altar de confiança, um altar de esperança, um altar que ele vai vencer. Muitos pegam o dia mau e faz dele um sofrimento, um poço de amargura, mas você precisa fazer dele um altar de adoração, um altar de aliança. Quando entendem isso, diz glória a Deus. Ah, mas Deus não me ama mais. Não, querido, é hora de você se levantar. Jacó pegou a pedra do seu cansaço, Jacó pegou a pedra da sua dor, do seu desespero, da sua solidão, do seu desgaste, do seu sofrimento, e fez dela um altar de entrega, de aliança, de unção. Eu quero que você entenda isso. Davi, no dia difícil, no dia da queda, no dia do erro, no dia onde Davi viu tudo cair, viu o palácio sendo tirado, viu filhos mortos, viu filha estrupada, viu o sofrimento, viu o filho morto, viu o filho sendo enterrado, sem nome, sem direção, sem nada. A Bíblia diz, o Ibson, Davi, ele entendeu que ele era um abençoado. Ele entrou em um quarto sozinho, pegou óleo, jogou sobre a sua cabeça e disse: Deus, eu faço uma aliança contigo, muda a minha vida, muda a minha história, muda o meu estágio, muda a minha situação, muda essa etapa da minha vida, faça eu vencer, Deus. Quando entendem isso, diz glória a Deus. Talvez muitos dizem: ninguém está me ajudando, ninguém está nem aí por mim, ninguém está vendo a minha dor, ninguém está vendo o meu sofrimento. Deus quer ver a sua atitude. Deus não quer ver sofrimento de ninguém. Deus não quer ver desespero de ninguém. Deus não quer ver amargura de ninguém. Deus quer ver uma atitude sua, uma atitude que você levanta, uma atitude que você diz: Deus, eu estou aqui, eu errei, eu fiz tudo incerto, eu fiz tudo diferente, mas me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Seja comigo, Deus. Senhor, eu quero me render a Ti, eu quero me prostrar a Ti, eu quero me entregar a Ti, porque eu confio em Ti. Vocês entendem isso? Diz glória a Deus. Mas meu casamento, apóstolo, minha vida financeira, é hora de você levantar um altar. É hora de você dizer: Deus, eu creio que o Senhor fará grandes coisas por mim. Quando entendem isso, diz glória a Deus. Você acha que eu não tenho dia mau na minha vida? Você acha que eu não tenho dias difíceis na minha vida? Você acha, querido, que eu não sou humano como você? Será que você acha que eu não sou de carne e osso como você? Sou. Tem dias que choro, tem dias que eu entro talvez em momentos difíceis da minha vida, mas é esse momento, querido, que eu nunca desisti, que eu nunca desacreditei no que Deus me prometeu, porque Deus é fiel. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir na tua vida. Maior é o Deus que você tem do que os demônios que vêm contra ti, do que Satanás que se levanta contra ti, do que os inimigos que se levantam contra ti. A visão profética, ela me joga para frente, ela me impulsiona para a vitória. A visão profética, ela me dá entendimento da minha conquista. A visão profética, ela me introduz dentro da herança. Mas depende da minha atitude. A atitude de um abençoado é aquele que se levanta. Quem tem bênção, quem tem promessa, ele não fica preso às situações, mas ele valoriza a presença de Deus. Olhe para mim, como você tem visto a presença de Deus na sua vida? Como qualquer coisa?
ou como algo fundamental que vai te dar vitória. Jacó diz: é fundamental. Deus me apareceu. Foi a mesma coisa ele dizer assim: pastor Bené, vem cá, deixa aí a Bíblia aí. Foi a mesma coisa de Jacó dizer assim: Deus, vem comigo, caminha comigo, anda comigo, Deus, vem comigo, Senhor. Senhor, o Senhor apareceu, então eu não te deixo, eu não te largo. Foi o que Jacó fez lá na frente, quando o anjo apareceu, ele disse: eu não te largo, enquanto tu não me abençoares. Quem entende isso, diz glória a Deus. Olhe para mim, Jacó, pastor Bené, pode ter muitos erros, mas uma coisa ele tinha, ele valorizava, ele tinha visão. Olha, o irmão chegou para ele e disse assim: me dá essa comida. Ele disse: não, não dou não, é minha. Ele disse: não, me dá. O que você quer? Ele disse: eu quero o direito da primogenitura. Jacó sempre entendeu o poder da bênção. Ele nunca deixou, ele vivia com a mãe e com o pai ali, e ele ouvia o pai falar disso, ele ouvia Isaac falar que todas as famílias da terra seriam abençoadas. De Abraão, ele diz: eu sou descendente de Abraão, meu pai é o herdeiro, e eu posso ser herdeiro do meu pai. Quando entendem isso, diz glória a Deus. Você precisa entender uma coisa, fazer como Jacó, valorizar a unção, valorizar a glória de Deus. Deus lhe apareceu, Deus lhe deu outra oportunidade. Agarre ela, não solte ela, não abandone ela. A visão profética, ela me leva a entender: eu posso com Deus, Deus comigo, eu me torno maioria. Quando você entendem isso, diz glória a Deus. Em terceiro lugar, a visão profética. Promessa, a bênção, a herança, ela me faz produtivo. Fala para o teu irmão assim: você deve caminhar pela visão profética. Porque quem tem visão profética, a vida dele não termina. Segundo, fala para o irmão, diz: quem tem visão profética, valoriza a grandeza de Deus. Terceiro, fala para ele, terceiro lugar, a visão profética, ela me torna produtivo. Olhe para mim, a promessa te torna produtivo. A herança te torna produtivo. Olhe para mim, Jacó, ele saiu de casa fugido, ele saiu de casa brigado com o irmão, mas tinha sobre ele, Raquel, a promessa. Ele chega à casa de Labão, ele era sozinho, ele não tinha nada, Juliano, ele não tinha nada, ele não tinha nem onde cair morto, ele só tinha a promessa, ele só tinha a aliança que ele tinha feito em Betel com Deus, ele não tinha mais nada a não ser isso, irmã Maria. Talvez você diz: Ruth, eu não sou nada, eu não tenho ninguém, mas você tem Deus, você tem o Senhor contigo, irmã Maria, e isso é maior do que qualquer coisa na vida de um ser humano, isso é maior do que qualquer coisa. Muitas vezes a pessoa não tem visão profética, Naldo, ela diz assim: Ana, não, eu não tenho nada, eu não tenho irmão, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho isso, eu não tenho dinheiro, eu não tenho empresa, eu não tenho, mas você tem Deus, você tem Deus. Deus é maior do que dinheiro, Deus é maior do que bancos imobiliários, Deus é maior. Jacó não tinha pai. Você já imaginou, coronel Denilson? Jacó não tinha pai ali com ele, não tinha mãe, não tinha dinheiro, só tinha Deus. Vocês entendem isso? Tem gente que diz assim: se me der 2 milhões de reais, então eu fico milionário. Eu acho que se você tiver Deus, você vai ficar bilionário. Você precisa de Deus na tua vida. Porque a Bíblia diz que a porta que Deus abre, ninguém fecha, aquela fecha, ninguém abre. Quem entende isso, diz glória a Deus. A Bíblia diz que aquele que está com Deus não termina. Ele nunca termina. Quem está com Deus nunca termina. Nunca, Edson, nunca termina, nunca termina. Nunca termina a dimensão da bênção na sua vida. Vai entrando, vai, e o povo vai ficando encabulado. Mas o Edson está acima. Vá, pode preparar, porque vai ficar mais. Porque com Deus não tem término, com Deus tem crescimento, com Deus tem multiplicação, com Deus tem expansão. Olhe para mim, com Deus tem produtividade. Para encerrar essa palavra, entenda uma coisa:
Jacó não tinha nada, ele tinha Deus. Ele encontra um sogro muito pior do que ele muitas vezes, trapaceiro muito pior, Labão, fez ele trabalhar 14 anos de graça. Olhe para mim, você pode até trabalhar 14 anos de graça, o diabo vai pensar que é de graça, os seus adversários vão pensar que é de graça, os seus inimigos vão pensar que é de graça. Ah, Francinete, mas Deus está depositando na tua conta. Israel ficou 430 anos no Egito, escreva o que eu estou dizendo para vocês, entrou com 70 pessoas, ficou 430 anos escravo, o Egito pensou que Israel tinha acabado, mas o dia que Israel saiu, pastora Vera, do Egito, saiu mais de 3 milhões de pessoas, e com todo o ouro e prata do Egito. Deus foi contando cada dia de trabalho dos seus filhos. Presta atenção, a promessa te faz produtivo. Jacó chegou ali, Eliezer, sem nada, trabalhou 14 anos de graça. Você já pensou, Tatiana, 14 anos sem salário, filha? Sem nada, numa terra longínqua, distante. Era assim Jacó, mas a Bíblia diz que ele enriqueceu naquela terra. Teve 4 mulheres, muito borreguinho atrás dele, e ficou milionário. Sabe, a bênção de Deus, ela gera uma geração, constrói uma família. Olhe para mim, se a bênção de Deus está na tua vida, não desista do teu marido nem da tua mulher. A bênção de Deus vai alcançar, ela levanta a família, ela constrói família. A bênção de Deus faz as famílias nascerem. Jacó não tinha nada, mas ele tinha a bênção. A bênção de Jacó deu a ele uma grande família. Quando estou entendendo, diz glória a Deus. Se a bênção de Deus está na tua vida, não negocie com o capeta, não negocie com Satanás, com teu adversário, não negocie com Satanás. Deixa ele falar o que ele quiser, mas ele vai receber o que ele merece. Porque o Deus que está contigo é maior do que Satanás. O Deus que te chamou é maior. Vocês lembram de eu contar um testemunho para vocês? Um dia que eu estava passando por cima do Triângulo das Bermudas mesmo ali, aquele negócio esquisito ali que o avião quase cai toda vez. Quando estava passando ali, o diabo diz: eu vou te matar hoje de infarto. Você vai morrer hoje. Você hoje vai morrer. Estava indo pregar na Europa. E aquele demônio falou no meu ouvido: eu vou te matar hoje aqui em cima. Você pensa que você é alguma coisa? Você vai morrer hoje de infarto. Você não sabe o que é o capeta falar e depois a dor começar a aparecer. E você olhar para você e você ver você sendo transfigurado. Você dá vontade de meter a mão assim naquela janela do avião e sair para fora. Quando eu vi, eu já estava assim, ó. Alguém me ajuda aqui. Corre aqui, pastor Eduardo, me segura para trás aqui, para não cair. Segura aí. Me ajuda aqui, vai lá. Foi para frente. Vai cair. Deixa eu arramo nessa caixa aqui. Segura isso aqui. Olha para mim. Quando eu vi, eu estava sentado, de repente eu já estava com a testa em cima do negócio do avião. No teto. Asfixiado. O pastor já olhou para mim e disse assim: o senhor está passando bem? Estou muito bem. Ele disse: mas o senhor está muito mal. Eu disse: eu estou bem. Eu estava assim, já para dar um pulo naquela janela. Eu disse: eu vou matar todo mundo aqui. Eu saí, eu disse: me ajuda. Eu saí assim, meio calambiando, e ele ficou preocupado. Eu fui calambiando para dentro do banheiro do avião, aquela dor aqui no peito, aquilo parece que ia explodir. O diabo diz: você está morrendo. Não grita não, que eles vão te cortar todo. Eu disse: vai mesmo. Se eu falar que eu estou dando um infarto aqui, vai vir médico aqui, vai me cortar tudo aqui, que não tem nada, aí eu morro, do jeito que ele quer. Sabe o que eu fiz? Eu entrei dentro do banheiro, olhei no espelho e disse assim: Luiz,
Você é um profeta das nações. Os seus dias não terminou. E tu não morrerás de infarto. Porque maior é o que está contigo e dentro de ti do que o que te fala nos teus ouvidos. E eu comecei a falar comigo mesmo, Ibson. Comigo mesmo olhando. E eu pus meu rosto. Isso é loucura, pastor Bené. Mas isso é realidade. Isso é opressão de Satanás. Eu pus assim meu nariz em cima do outro, do espelho, e disse: receba unção na sua vida. Porque quem fala contigo é um profeta. E que o teu corpo receba vida agora. O teu corpo é humano, mas a tua voz que fala contigo vem do céu. Eu dei um balançado. Eu melhorei. A dor, joguei água na cabeça, passei água em mim. E a dor veio, continuou aquela dor. Cheguei e falei pro Jean: senta pra lá. Não, falei pra ele que eu ia dar um murro naquele trem agora, tá na janela não. Ele entrar e disse: senta de lá. Eu sentei e disse: eu vou dormir. Eu dormi. Quando eu acordei, o avião já estava pousando em Lisboa, em Portugal. Quero te dizer uma coisa nessa noite: Deus é maior do que qualquer sofrimento que nós passamos. Quando estou entendendo, diz glória a Deus. Você não pode negociar com o teu inimigo. Ah, posso, mas o capeta é poderoso. Deus é maior. Deixa eu encerrar essa palavra rápido. Entenda uma coisa na tua vida, olha para mim. Quem tem promessa, ele constrói geração e família, mas ele sonha. Ele gera sonhadores. Ele gera sonhos. E os sonhadores que são gerados, é mais forte ainda, pastores, guarde isso para vocês. Quando um que tem promessa, presbítero Denilson, ele gera sonhador, mas ele não só gera sonhador, ele gera sonhador, pastor Benedito, que tem controle dos sonhos e realizador dos sonhos. José nasceu de Jacó, o homem que sabia o que eram os sonhos e o homem que tinha poder para realizar os sonhos. Olhe para mim, a promessa de Deus na tua vida vai te dar sonho, você vai ter controle dos sonhos e você vai ter realização dos sonhos. Quem entende isso diz glória a Deus. Quantos entendem isso diz aleluia. Quantos entendem isso dê uma salva de palma para Jesus. Quem tem promessa gera sonhadores. Gera ambiente de proteção e aliança. Eu tenho que terminar a minha palavra. Olhe para mim. Quem tem promessa introduz as pessoas, introduz os sonhos, introduz as situações no lugar da multiplicação. Jacó foi o homem que foi e voltou, desceu ao Egito com 70 pessoas, colocou a sua família no lugar da multiplicação. Jacó pôs a família dele no lugar da multiplicação. Foi lá no Egito que a família multiplicou. 70 virou 3 milhões. Vocês entendem isso? Quem tem promessa, guarde essa frase. Quem tem promessa, chega no lugar da multiplicação. O seu dia de multiplicação vai chegar. O seu dia de grandeza vai chegar. Quem é abençoado por Deus, passe o que passar, vai passar. E você vai conseguir. E você vai sair do outro lado. E você vai chegar no lugar da multiplicação. Quem entende isso diz glória a Deus. Tem muitas fases, tem muitos desertos, tem muitas dificuldades, tem, mas você vai chegar no lugar que você vai multiplicar. Vamos colocar de pé. Chega de pregar, chega de pregar, chega de pregar, chega. Entenda uma coisa na tua vida nessa noite: você é um abençoado. Quem tem bênção na sua vida, quem tem promessa, quem tem herança, ele vence, ele chega, ele não termina aqui. Quantos entendem isso, diz glória a Deus.
Ele organiza. Eu não sei o tempo que você está vivendo e o lugar que você está vivendo, mas você é um abençoado. Eu tirei essa gravata aqui também. Eu não estou agoniado igual aquele dia no avião, não. Aquele dia foi o único na minha vida, eu venci ele. E esse eu não vou nunca mais precisar vencer. Nunca mais. Pode viajar comigo tranquilo. Sabe o que aconteceu em Roterdã? Eu não falei nada com o Jales. Continuei a viagem. Preguei em Lisboa. Fui para a Suíça. Preguei na Suíça. Preguei em Paris. Preguei para tudo que é lado na Europa. Cheguei em Roterdã, na grande campanha de Roterdã, na grande catedral, que nunca tinha enchido. Nunca tinha enchido aquela igreja. Nunca. Igreja fria. No último dia da campanha, a igreja lotou. Lotou. Mas sabe o que aconteceu? O Jales quase morreu. O mesmo capeta que me visitou, o mesmo príncipe que me visitou no avião, visitou ele no hotel. Só que o Jales não aguentou, ele gritou logo. Ele disse: "Só me ajuda que eu estou morrendo. Eu não sei o que está acontecendo comigo, apóstolo." Eu era bispo na época. "Bispo, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu estou morrendo." Eu disse: "Eu sei, filho. Eu já enfrentei esse bicho lá dentro do avião. Vem cá, eu vou enfrentar ele de novo. E você vai ficar bom agora." Orei com ele. Até nós chegar na igreja já estava bom. Pregamos. Foi uma manhã de muito milagre, onde uma muda, uma surda falou, ouviu naquele dia. Deus fez proezas, salvou tanta gente naquela igreja. A igreja superlotou naquele dia. Olhe para mim. Quem tem visão profética, ele determina o que vai acontecer. Quem entende isso diz glória a Deus. Eu tinha liberado uma palavra no início da campanha, Raquel. Eu disse para o pastor, Deus falou comigo: eu vou lotar essa igreja. Eu não sabia nada da história daquela igreja. O pastor riu e comentou para os outros: ele não conhece, ele não sabe o que ele está falando. Isso aqui não dá mais que 20 não. Olhe para mim. Quem tem visão profética, ele determina o que vai acontecer. Apóstolo, minha casa está assim. Você tem que ter visão profética, ela vai ficar assim. Quem está entendendo diz glória a Deus. Minha vida está assim. Não é assim que vai ficar, ela vai ficar assim. Quem entende isso diz glória a Deus. Deus vai te dar carro, vai te dar casa, vai te dar dinheiro, vai te dar salário. Você vai trabalhar menos e vai ganhar mais e vai fazer a obra do Senhor. Você vai ter tempo para Deus. Quando estou entendendo, diz glória a Deus. Tem gente que trabalha demais, não tem tempo para a igreja, não tem tempo para Deus. Isso tem que mudar na sua vida. Jesus está voltando. Quando entendem isso, diz glória a Deus. Faz assim com as suas duas mãos. Não vou chamar aqui à frente, não dá para eu ministrar hoje, mas eu quero liberar essa bênção na tua vida. Feche seus olhos. Quem tem bênção, quem tem promessa, a vida dele não termina aqui. Quem tem herança, ele faz do dia mau um altar, ele faz da pedra de cansaço um altar de unção, e ele derrama azeite sobre ele e diz: Deus vai comigo e eu vou voltar, e eu vou conseguir, e eu vou fazer de novo, eu vou realizar de novo, eu vou introduzir de novo, eu vou conquistar de novo, vai acontecer de novo na minha vida. Ei, xaramanacaramanaio!